Começando mais um vídeo do nosso projeto Lendo Lovecraft no Halloween. Dessa vez a gente vai comentar sobre o tão famoso e acho que todo mundo já ouviu falar no tal chamado de Cthulhu. Esse, sem dúvidas, é o conto mais conhecido de Lovecraft. Eu acho que todo mundo associa Lovecraft a Cthulhu e vice-versa. Então, por que não falar sobre ele? Na realidade, eu fiz uma releitura, então para mim foi muito bom, eu não lembrava de muitos detalhes. E vamos então para a sinopse. Primeiramente, a gente vai acompanhar a história desse nosso personagem, que também não sabemos o nome, e ele vai investigar a causa da morte do seu tio. E ele começa a descobrir que, na verdade, o tio dele fazia pesquisas e até que um dia ele se deparou com um tal de culto de Cthulhu. E a partir do momento que ele descobre sobre esse culto de Cthulhu, e gente, Cthulhu é uma pronúncia que tem várias variações, então você pode chamar do que você quiser. Eu falo Cthulhu, acho que a maioria das pessoas fala, mas enfim. Quanto mais ele vai descobrindo sobre o culto de Cthulhu, mais ele vai adentrando e mais ele vai conseguindo descobrir o que realmente levou o tio a morrer. A primeira aparição de Cthulhu nesse conto é através de uma estatueta, digamos assim, de argila, né? E é muito interessante a forma como ele é descrito por esse personagem, e eu já vou ler para vocês agora mesmo. Então, em algum momento aqui, na verdade, o Cthulhu ele é descrito de várias formas, mas aqui a mais resumida é a seguinte. Ele narra, a estátua que ele encontra como uma cabeça polpuda e tentaculada encimava um corpo grotesco e escamoso dotado de asas rudimentares. Mas era o contorno geral do todo que chocava. Atrás da figura havia uma vaga sugestão de cenário de arquitetura ciclópica. Então, essa personificação é a que a gente conhece, é o que é representado hoje em dia nas artes e tudo mais, tudo referente a Cthulhu. Mas a gente sente que ainda a descrição real dele é muito mais grotesca do que isso que a gente consegue imaginar. Uma coisa muito interessante e importante de saber é que Cthulhu se comunica através dos sonhos. E aí, como é que se dá essa comunicação? Geralmente, esse personagem ele foi descobrindo vários relatos e manuscritos de pessoas, de grupo de pessoas que em um período de tempo começaram a ter pesadelos horríveis. E aí tem uma frase muito marcante e presente nesse conto que, bem, eu não saberia falar, só se falar a tradução, que é o seguinte: na sua casa em Rilé, Cthulhu morto espera sonhando. Então, é bem macabro. Tem outras frases também em línguas que eu não saberia dizer que tipo de linguagem é essa, mas que falam um pouquinho sobre esse culto e como o Cthulhu se comunica, com as pessoas, com os seus escolhidos, digamos assim, através dos sonhos. Então é bem interessante. E tem toda a questão da cosmologia envolvida nesse conto, a partir do momento que acreditam que Cthulhu é uma criatura que veio do espaço, seria uma criatura alienígena, provavelmente, e que se instaurou, no fundo do mar, e especificamente no Oceano Pacífico, que é onde teria essa cidade fictícia chamada Rilé. Eu não sei se é assim que fala, mas se você já leu, você deve saber mais ou menos como é. E, no geral, é um conto incrível. É muito legal a gente ver o personagem descobrindo coisas, porque a gente vai descobrindo com esse personagem também todos os manuscritos que o tio dele escreveu, que o tio dele pesquisou e encontrou. E a gente começa a sentir a dimensão que o culto de Cthulhu tem sobre a Terra. E é sempre, eu acho que em todos os vídeos dessa série, eu falei que você tem que estar muito aberto para receber o que Lovecraft escreveu, sabe? Então é um conto para realmente você pensar se Cthulhu realmente não existe, porque existem tantas coisas que a gente não imagina que existem no fundo do mar que talvez
tenham essa dimensão que Lovecraft passou quando criou, né, o chamado de Cthulhu. Então é isso, esse vídeo foi, acho que talvez o mais rapidinho de todos. Lembrando que amanhã sai o último da nossa série e a gente vai falar sobre Nas Montanhas da Loucura. Então comenta aqui embaixo se você gostou do Chamado de Cthulhu, se você já tinha lido, se você releu, se você acredita ou não, ou só acha que isso é só uma ficção e não tem nada a ver com a realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Eu vejo vocês no próximo vídeo.